Hoje eu vou falar sobre o super-herói dos crentes favorito, nosso Charles Xavier, o Timothy Keller. Vou falar 5 frases dele que vão nos ajudar muito a entender quem é Jesus Cristo e explicar um pouco de quem foi esse homem e por que ele é tão importante. Fala pessoal, eu sou Matheus Ganga, seja muito bem-vindo ao Confraria Bíblica. Aqui eu falo sobre escrituras sagradas. Se você é novo por aqui e se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido para se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e curtir para que o YouTube entenda que esse assunto é relevante e encaminhe ele para mais pessoas. O canal tem crescido e eu agradeço a todas as pessoas que já se inscreveram. E aqui a gente tem levado a sério falar sobre escrituras sagradas. Por isso eu te peço que nos ajude a crescer mais para levar para mais pessoas essa boa notícia que é tão importante para o mundo e que tem precisado tanto que a gente fale sobre esse assunto. Timothy Keller foi um pastor em Nova York, ele morreu recentemente, escreveu vários livros, entre eles um livro que me levou para a igreja onde eu congrego nos dias de hoje. Igreja Centrada tem um lugar muito especial no meu coração. Através dele, de um podcast que ele fazia, eu conheci meu pastor Igor Miguel e depois eu conheci a Igreja Esperança, que é onde eu congrego aqui em Belo Horizonte, e depois fui conhecer ainda mais a obra do Tim Keller. E dentro desses livros todos que ele escreveu, tem várias frases, mas eu separei 5 para a gente meditar sobre elas nesse vídeo. E a primeira frase que eu te convido a meditar sobre ela é a seguinte: é impossível ter conhecido o verdadeiro Jesus e ser indiferente. Você ou se curva em maravilha ou vai embora ofendido. É simples assim. Tim Keller resumiu muito bem como algumas pessoas encontraram com Jesus, o verdadeiro Jesus, e conheceram ele a fundo, e 2 exemplos na Bíblia vão mostrar isso para nós. Um é de Zaqueu, que quando ele encontra com Jesus, ele se maravilha tanto que ele decide devolver tudo que ele pegou das pessoas e até pagar em dobro, 4 vezes mais, restituir quem ele roubou. Então há uma transformação no Zaqueu que conhece o verdadeiro Jesus. Por outro lado, o jovem rico, quando encontra Jesus, ele sai ofendido com a proposta que Jesus faz para ele e ele já não quer mais olhar para aquele caminho que Jesus coloca. Então, se você conhece o verdadeiro Jesus, como Tim Keller diz nessa frase, ou você se ofende ou você se maravilha. Não tem como ser outra coisa. Se não é uma dessas duas, talvez você não conheceu o verdadeiro Jesus. E a segunda frase que eu trouxe do Tim Keller é a seguinte: o falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem. Já o evangelho verdadeiro as deixa orgulhosas daquilo que Jesus fez. A quantidade de pessoas que se frustram por acreditar que estão fazendo algo para merecer a atenção de Deus é muito grande. Esse foco sobre as obras que nós temos que fazer para poder alcançar algo em relação a Deus nos coloca numa situação muito complicada e às vezes a gente cai e não consegue mais voltar, porque não é pela nossa força, é por graça, é porque Jesus fez alguma coisa por nós e a obra dele é muito grande e suficiente para nos levar aos pés dele. O verdadeiro evangelho vai fazer com que nós nos prostremos diante de Jesus Cristo e as nossas ambições, as nossas ansiedades sejam entregues a ele e que nós peguemos o jugo dele, o fardo dele, que é leve e que é fácil de carregar. Essa é a proposta do evangelho verdadeiro. Por isso é bom conhecer cada vez mais o que as escrituras dizem, para conhecer o verdadeiro Jesus, o verdadeiro evangelho, e assim não sofrer frustrações correndo atrás de coisas que não vão levar a gente a lugar nenhum. A terceira frase que eu separei do Tim Keller é essa: Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Esse argumento de que Jesus era um cara legal, era uma pessoa gente boa, que era amor, ele é muito usado e ele causa muita confusão na cabeça das pessoas. Jesus Cristo, durante a caminhada dele aqui na Terra, ele confrontou muitas pessoas e o Evangelho ele nos confronta a nos colocar em um lugar de arrependimento. Como eu disse na primeira frase, conhecer Jesus talvez seja ofensivo para algumas pessoas. Então não tem como se pensar que é algo que vai ser bom e legal para sempre. Vai nos confrontar, vai nos colocar em uma situação desconfortável e ali naquele lugar de confronto nós vamos meditar sobre transformação. O Espírito Santo vai nos ajudar, nós vamos ser convencidos e transformados à medida que nós nos colocamos diante de Jesus. E quando olhamos para essa época em que Jesus ele é crucificado, nós vemos que existia um propósito nisso, um plano de Deus para que Jesus fizesse isso. Desde Gênesis a gente sabe que Jesus viria para poder morrer pelos nossos pecados, para levar sobre si as nossas dores. E aquelas pessoas que o crucificaram não enxergavam ele como um cara legal. Assim como muitas pessoas nos dias de hoje, se convivessem com Jesus, talvez não concordassem com as suas opiniões que fazem parte do que Deus planejou e colocou na Bíblia para que nós seguíssemos.
Então essa história de que Jesus era um cara legal, que ele era amor, isso é real. Ele era sim uma pessoa do bem, ele era amor, mas ele era muito mais do que isso. E o que ele veio trazer foi transformação nas nossas vidas. Então a gente tem que olhar para um Jesus como um todo, e não só como uma parte de uma característica, de uma qualidade que ele tinha. A frase número 4, ela é direcionada para pessoas que congregam, pessoas que estão nas igrejas, que se dizem cristãs e que precisam olhar com carinho para isso que o Tim Keller diz. Em vez de tentar tomar o poder, acho que o que os cristãos deveriam fazer era tentar renovar as igrejas. Eu já falei sobre esse assunto em outro vídeo, sobre qual é a postura que os cristãos deveriam tomar, mas vale a pena reforçar. A grande mudança que vai ser causada na sociedade vai ser quando as igrejas locais forem transformadas e forem centradas no Evangelho e cristocêntricas. É preciso que a pregação seja toda direcionada a Jesus Cristo, a mostrar a sua glória, a sua grandeza, e o Evangelho seja puro, para que nós sejamos convencidos por esse Evangelho e assim a gente impacta a sociedade da forma correta. Não adianta nós ficarmos tentando mudar a sociedade na força do braço, tentando chegar ao poder e colocar valores cristãos de uma maneira empurrada goela abaixo na sociedade. É preciso que nós sejamos exemplos de transformação dentro da sociedade. Como Paulo diz, sejam imitadores de Cristo como eu sou. Essa característica deve ser colocada dentro de uma igreja local, para que a partir dessa igreja local a transformação aconteça em vários outros lugares e talvez até chegue ao poder, mas de uma forma diferente, não imposta, mas de uma forma natural, conforme os outros vão olhando para nós e vendo realmente Cristo em nós. Nós somos chamados para ser sal e luz no mundo, mas na maioria das vezes o que nós temos mostrado não é isso. E para que a gente seja esse sal e luz, é preciso que o Espírito Santo haja na nossa vida e que também nossas igrejas trabalhem em favor do verdadeiro Evangelho e das boas novas de Jesus Cristo. E que se a gente for olhar todas as frases que eu li, o Tim Keller está apontando para Jesus o tempo inteiro. E a quinta frase diz o seguinte: se o pecado está dentro de todos nós, não podemos simplesmente dividir o mundo entre heróis e vilões. Se pensarmos que não somos tão maus assim, a ideia de graça nunca nos transformará. Aqui tem duas frases dele, são de momentos diferentes, mas a primeira vai falar que todos nós pecamos. Isso é preciso ficar claro na cabeça de todas as pessoas. Senão nós vamos dividir o mundo em heróis e vilões, e é o que acontece, principalmente nos dias de hoje. Existe um lado e outro lado, e esse lado é inimigo desse, esse é bom, esse é ruim, depende do meu ponto de vista, quem é o herói, quem é o vilão. Essa não deve ser a postura dos cristãos. E se nós não olharmos para nós mesmos e enxergarmos que somos pecadores, isso nunca vai ser transformado. Uma das frases que o Igor usou numa pregação, eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo, é que é preciso que nós nos nivelemos pelo pecado. Todos somos pecadores, então todos somos iguais, todos somos merecedores da ira de Deus. Quando nós nos colocamos nessa situação, aí sim Jesus tem poder para agir na nossa vida e ele nos nivela por ele. Aí nos coloca em outro patamar, mas não pelas nossas ações. E aí chega na segunda frase, que é: se pensarmos que não somos tão maus assim, a ideia de graça nunca nos transformará. Nós precisamos entender que nós somos sim maus e a graça vai nos transformar em algum momento, porque essa é a promessa que Deus tem para nós. E para encerrar, eu queria ler uma outra frase do Tim Keller. Se Jesus de fato ressuscitou, ele de fato é o Filho de Deus, o verdadeiro e perfeito Rei. Ele veio ao mundo para morrer por nós na cruz, e ao crermos naquilo que ele fez na cruz, somos poupados do julgamento eterno e introduzidos na presença de Deus por toda a eternidade. O que temos diante de nós é uma possibilidade de nos negarmos a crer em Cristo e sermos realmente colocados diante de Deus no dia do juízo para que ele nos julgue, ou crermos nele com a possibilidade de passar a eternidade ao lado de Jesus Cristo. Essa é a proposta que Deus tem para nós desde que Jesus veio e morreu na cruz por nossos pecados. E nós que não éramos merecedores de nenhuma bênção, de nada, a gente está nesse lugar. Então a obra do Tim Keller é uma obra que aponta para o Evangelho, que tenta nos fazer meditar sobre todos os problemas que existem ao nosso redor. Ele trabalhou em uma cidade que é Nova York, que tem todo tipo de religião do mundo, e ali ele conseguiu colocar uma igreja cheia do Evangelho, cheia de Jesus Cristo, e que impactou muito várias igrejas ao redor do mundo. Esse foi o Tim Keller, esse foi o trabalho que ele deixou para nós. Essas são apenas algumas frases dele. Existem vários livros, pequenos e grandes, que valem a pena ser lidos, para que a gente encontre sim uma boa teologia
que vai nos levar cada vez mais a conhecer a Deus e nos relacionar melhor com Ele. Se você veio até aqui e gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e de curtir, para que o YouTube mande ele para mais pessoas, e compartilhar com alguém que você sentiu no coração que merece ouvir essa palavra. Um grande abraço e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.